A Gwen virou uma das campeãs mais fracas do jogo depois dos nerfs, a Morgana virou Tier S em 3 funções, e aqueles junglers off-meta que receberam buff nesse patch, será que vão valer a pena? Vamos falar de tudo isso no vídeo de hoje, enquanto nós atualizamos a nossa tier list da solo queue para todas as funções. E não é segredo pra ninguém que o sistema de ranqueadas do LoL foi feito pra te prender. Ele te fisga com aquelas partidas em que tudo se encaixa e você carrega, só pra equilibrar com jogos frustrantes que parecem impossíveis desde a seleção. Esse ciclo te faz grindar sem parar, esperando mudança, mas nunca saindo do lugar. O que a maioria não percebe é que sair desse ciclo exige habilidades e estratégias específicas pro seu elo. É aí que entra a Skill Capped. Somos o único serviço do mercado que investiu milhões de dólares para descobrir o que realmente funciona em cada tier. Nossos coaches desafiantes mapearam as estratégias mais úteis que transformam jogadores estagnados em jogadores consistentes. E você tem acesso a tudo isso por menos de 9 dólares por mês no plano anual. Confiamos tanto no método que nosso modelo de negócio depende do seu sucesso. Suba pelo menos 5 divisões usando ativamente a Skill Capped ou peça reembolso total sem perguntas. Para de perder tempo na esteira da ranqueada, comece a subir hoje com estratégias comprovadas feitas para subir o seu elo atual. Confere pelo link no canto superior direito ou na descrição. Dito isso, bora começar. Uma das maiores mudanças de meta do patch foi a Gwen se tornando praticamente injogável na solo queue. Com os nerfs, a taxa de vitória da Gwen caiu algo em torno de 2%, empurrando a campeã para abaixo de 47%. A Gwen é um desses casos difíceis para Riot balancear entre solo queue e pro play. Mesmo quando tá na média na ranqueada, vira pique ou ban competitivo. Por enquanto é melhor evitar jogar de Gwen, a menos que você seja mono da campeã. Então a gente precisou colocar a Gwen no tier C do top. A atualização do Kayn no top, ele recebeu alguns buffs de mana no Q e no W nesse patch, a gente até que tava otimista de que ele poderia virar pelo menos uma escolha mediana, mas tá parecendo que até agora não vingou. O Kayn no topo tá sofrendo bastante para bater de frente com vários lutadores do meta, e mesmo que seja possível tentar fazer proxy, acaba que na prática tá sendo mais difícil do que parece. O problema de fazer proxy com o Kayn é que acaba que vai totalmente contra a lógica do kit dele, porque você precisa lutar para pegar a forma, e se você só fica no proxy, sua transformação chega bem mais tarde do que deveria. No geral, ele é um campeão bem difícil de fazer funcionar no top por enquanto, mas contra tanques é quando ele consegue ficar um pouco mais viável, porque ele consegue bater sem se preocupar tanto em tomar muito dano e acelerar sua forma. Ainda assim, se você só tem como escolher o Kayn em alguns confrontos específicos, ele acaba não sendo viável para solo queue, então vamos precisar colocar o Kayn no tier C do top. As nossas previsões do pré-patch bateram certinho e parece que subir a Queen para tier OP foi a escolha certa. Os buffs da Hydra Profana foram insanos pra Queen, já que agora você rusha esse item ao invés da faca de static. De Queen você tem muita relevância no jogo quando joga com ela. Você tem fase de rotas excelente na maioria dos matchups. Se você pega vantagem cedo, você empurra laterais rapidinho com a Hydra Profana e rotaciona com R pros flancos e dá um impacto maravilhoso no mapa inteiro. Tanto o Rumble quanto o Singed foram nerfados e a quantidade de força que eles perderam era o que a gente esperava. Mesmo assim, o Rumble segue bem melhor do que estava alguns patches atrás, continuando no tier A no top, enquanto o Singed continua uma ótima escolha no tier S. Como esperado, os buffs na Irelia não elevaram seu poder, então ela vai ter que continuar no tier A. E nada de builds AP aparecendo nela, então parece que esses aumentos na taxa de AP foram irrelevantes. E falando dos junglers off-meta bufados, o Vayne e a Nilah estão performando muito mal e recomendamos que vocês nem encostem neles. Mas a Morgana e o Sett estão numa situação bem melhor. O Sett é interessante de olhar porque o desempenho dele muda bastante conforme o elo. No platina pra baixo ele tá ficando ali entre 48% e 50% de taxa de vitória, o que não é ruim, mas quando sobe pra elos mais altos, chegando no Esmeralda, a taxa de vitória despenca. A amostra ainda é pequena, então é cedo pra cravar uma leitura precisa do quão forte ele realmente tá, mas acontece que de qualquer forma o Sett tá parecendo bem mais viável nos elos inferiores. E se você quiser usar o Sett Jungle nesse patch, garantir um clear mais otimizado vai ser vital para você ter sucesso com ele. E a Shapeshift, uma streamer focada em otimizar clears de praticamente todos os junglers, fez um guia atualizado do clear do Sett no nosso site para te ajudar. O único jungler que desce na tier list no meio do patch é o Master Yi. Ele perdeu um pouco de vida base e o modificador de on-hit do Q caiu de 75% para 65%. O resultado foi a taxa de vitória do Yi caindo em cerca de 1,5%, e isso é mais do que a gente esperava. Mesmo com o nerf num hit do Q, o Mata-Krakens continua sendo o melhor primeiro item, superando a espada do Rei Destruído. Ou seja, a build do Master Yi não mudou por causa dos nerfs, um hit ainda é melhor do que crítico, mas o campeão tá mais fraco e desce pro tier A. No topo da jungle, nada muda, Volibear continua liderando o tier OP, Nilah e Vayne ficaram horrorosas na jungle depois dos buffs. Elas ficaram tão fracas que a gente vai ter que remover elas da tier list de jungle, já que elas conseguem estar piores que os piques de tier C. Se perguntaram da Qiyana jungle
na tier list pré-patch e por que ela não tá no tier OP agora, é principalmente por causa da inconsistência dela nos elos mais baixos. Mas nos elos altos, a Qiyana é bem forte, dá até pra argumentar um tier OP. Mas do Esmeralda pra baixo, ela é no máximo mediana, com uns 46% de taxa de vitória em ouro, prata e bronze. Aí pensando em todos os elos, a Qiyana fica no tier OP nos elos mais altos, mas cai pra tier C nos elos mais baixos. Então, fazendo meio termo, dá pra colocar ela no tier A. Uma novidade na tier list no mid 25.17, vindo direto dos buffs, é o Kog'Maw. Agora o Kog'Maw AP parece estar mais jogável, com pouco menos de 49% de taxa de vitória. Nada absurdo e longe de ser um pick top tier, mas está performando no nível em que vale a pena você considerar se você souber encaixar ele nas situações certas. Sem mobilidade e autoproteção forte, pegar o Kog'Maw às cegas acaba sendo uma escolha arriscada na solo queue. Se você der first pick e o outro lado fechar Jarvan, Camille e Zed, você não vai sobreviver às lutas. Mas agora, contra comps com pouca mobilidade, o campeão brilha, já que tem como kitar fácil e extrair muito valor do seu poke em área. De build, companheiro de Luden, cajado de arcanjo e capuz da morte de Rabadon como escolha principal. Pro patch 25.17 a gente pode adicionar o Kog'Maw AP no tier B da lista. No mid 25.17 temos alguns campeões aí que ganharam poder que praticamente ninguém parece estar usando. Vel'Koz mid tá meio subestimado agora, ele gosta do foco do horizonte e com item buffado nesse patch, o pico de 2 itens ficou ainda mais forte. Morgana mid também tá incrível, sendo uma das melhores opções para quem tá procurando uma coisa fácil e poderosa. E claro, tem a Queen mid também, que foi uma escolha excelente o ano inteiro e que só não ganha uma maior taxa de escolha porque não aparece no Pro. A Queen mid manteve acima de 53% de taxa de vitória na maior parte da temporada, então dá pra dizer que ela foi a melhor mid de forma silenciosa. Ziggs mid acabou ficando meio ofuscado pelo bot por um tempinho, mas nos últimos patches ele voltou a ter grande sucesso no mid graças aos buffs que recebeu no 25.14. A gente sinceramente acabou esquecendo do Ziggs mid por ser nicho, mas ele já merecia estar como tier A em alguns patches atrás, então agora ele sobe pro lugar que merece. No pré-patch, a gente comentou que a Yunara receberia umas correções de bug que poderiam acabar mexendo no nível de poder dela, e agora que saíram, não parece que ela perdeu muita força não. Com mais de 100 mil jogos de Yunara mais Kraken no 25.17, o item ainda tem uma taxa de vitória um pouco maior do que Yuntal ou Espada do Redestruído, não mudando a itemização da Yunara. A única DC que recebeu buffs nesse patch foi a Miss Fortune e ela ganhou um pouco mais de poder do que o esperado. Ela recebeu mais 2 de AD base e a gente projetava mais ou menos 0,5% de taxa de vitória, mas foi quase 1%. Sendo assim, nós vamos ter que subir a Miss Fortune do Tier A para o Tier S. Com ela subindo de posição, agora o Tier S ficou meio lotado demais, então Lucian e Kai'Sa descem um tier, já que eles andaram meio em cima do muro entre Tier A e Tier S nos últimos patches. Na parte de baixo também tivemos que fazer mudanças e a Kalista passa a ser a única que tá no Tier C agora. Não tem nenhuma outra DC que chega perto de estar tão fraco na solo queue, então faz sentido ela ficar em um tier só pra ela. A gente podia só simplesmente tacar a Kalista pra fora da tier list de tão fraca que ela tá, mas a taxa de escolha ainda tá acima de 1% e se acabar caindo pra menos que isso, deixamos ela fora e pronto. Depois de 2 patches seguidos recebendo buffs, a Riot transformou a Morgana numa campeã forte em 3 funções e fez ela voltar a ser top tier no suporte. Aumentar o dano do W no começo foi um ótimo buff pra Morgana suporte, porque você só coloca um ponto na habilidade, então mais dano no nível 1 é ótimo. Se você tá pensando em picar Morgana nesse patch, mas não sabe a melhor situação, vamos falar um pouco sobre isso. Com o W mais forte agora, uma boa dupla opressiva é juntar a Morgana com a Sivir. O W da Morgana mais o W e o Q da Sivir te dão pressão de rota na maioria dos matchups, e assim que o inimigo fica preso na torre, passa a ser muito mais difícil eles terem qualquer reação. E se estiver contra um suporte melee de engage e ele quiser tentar all-in, a Sivir tem escudo de feitiço e a Morgana tem o dela, então fica mais complicado punir vocês mesmo avançados. E claro, Caitlyn mais Morgana é clássica, então Kate e Sivir são os 2 ADCs que você mais vai querer ao lado da Morgana no 25.17. Na tier list, a Morgana sobe do Tier A pro Tier S. Com todos os buffs que a cena recebeu nesse patch, parece que tem mais jogadores que voltaram a usar builds de encantador. Echoes de Elia como primeira opção dobrou em relação aos dados do patch passado e até que tá performando ainda melhor. Normalmente, quando uma build ganha mais popularidade assim, a taxa de vitória costuma cair porque tem muita gente inexperiente testando. Mas até que não foi o caso, o que é um ótimo indicativo de que as builds de encantador estão muito boas mesmo. Então se você vai querer testar a cena encantadora no patch 25.17, aqui tá o jeitinho certo que você tem que montar. A build principal é
Ecos de Hélia de primeira opção, depois Renovador de Pedra Lunar e Upgrade em Criações. Para as runas, use a Aérea como a runa principal e a secundária em Determinação. A Senna ganhou mais de 1% de taxa de vitória com os buffs e voltou em um ótimo estado para solo Q, então ela sobe um tier nesse meio de patch do Tier B pro Tier A. Nos últimos patches, conseguimos ver a ascensão dos suportes de longo alcance e a queda dos suportes melee. Senna, Morgana, Vel'Koz, Xerath, Brand e Zyra ficaram mais fortes, alguns por buffs diretos, outros por buffs indiretos. Ao mesmo tempo que Rell, Alistar e Braum perderam poder. Então o meta tá começando a puxar mais para encantadores e magos. Pela primeira vez em muito tempo, Brand, Vel'Koz e Zyra estão juntos no Tier S e parece que os suportes carry voltaram com tudo. E se por acaso você não tem mago na pool de suporte, vale muito a pena considerar ter. Mesmo que você só use quando tiver ADCs de longo alcance como Ashe, Varus ou Jhin, já vai encaixar muito bem porque essas sinergias de longa distância são fortíssimas na solo Q. Bom gente, só mais uma coisa, nossa garantia de subir de elo é insana, é tipo se matricular na academia e ganhar reembolso se não ficar trincado. Essa é a confiança que a nossa equipe tem. A gente se dedica para criar os melhores guias com os melhores jogadores, testes rigorosos e edição de vídeo de altíssimo nível para realmente te ajudar. Tá esperando o quê? Acesse skillcapd.com e sinta a diferença. Então é isso galera, uma atualização rápida da tier list da solo Q para todas as funções chegando no meio do patch 25.17. Obrigado por assistir e até a próxima.